Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos aí que acompanham nosso trabalho aí de oração, nosso trabalho de palavra de força, palavra aí de despertamento. Você que tem acompanhado aí nosso trabalho, esse trabalho aí do Facebook, que você possa estar se conectando com o Espírito Santo de Deus. Mais uma vez estou aqui nesse local para buscar a Deus. E hoje também tem o nosso irmão William aqui, que também vai estar falando um pouco sobre a palavra de Deus para seu coração. Eu quero ler aqui nessa oportunidade o livro de Jeremias, capítulo 1, versículo de número 6. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, observes, eu não posso falar, pois eu sou uma criança. Porém o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque tu irás a todos a quem eu te enviar, e tudo o que eu ordenar falarás. Não tenha medo da sua face, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E esse texto aqui, ele é conhecido por todos, pela maioria daqueles que lêem a palavra de Deus, daqueles que procuram conhecer a palavra de Deus. Esse texto fala que Deus chama ali o profeta Jeremias para um propósito que Deus tinha, mesmo Jeremias ainda sendo uma criança, sendo muito jovem. E Deus ali, ele fala com Jeremias que não importava que Jeremias ainda era pequeno, ainda era um jovem, ainda não sabia nem falar direito. Deus não se importou com aquela situação de Jeremias, mas Deus disse para Jeremias que aonde Deus enviasse ele ia falar as palavras de Deus. Ele ia ser um profeta de Deus ali para aquela nação, para aquele século, para aquela época, porque Deus tinha escolhido ele para usar naquela época. E não importa qual seja a idade, não importa qual seja a faixa etária, o conhecimento que você tem sobre as coisas de Deus, o que importa é que você precisa saber, você precisa buscar o seu chamado, o seu local no reino de Deus. Senão, você fica perdido no reino de Deus. Você fica sem saber o que é que Deus quer que você faça para Ele. É necessário a gente orar, é necessário a gente buscar, para a gente saber realmente o que o Espírito de Deus quer. Aonde Ele quer nos posicionar no reino espiritual para a gente operar na vontade dEle. Às vezes muitas pessoas fazem as coisas para Deus, mas não sabe qual é o seu chamado. E muitas vezes até sabe, mas tem dúvida realmente se Deus chamou ele para aquela coisa. Muitas vezes vai fazer algo para Deus porque ele tem incentivo para fazer. Ou então ele tem amizades que o incentivam a fazer algo. Mas ele vai sem nenhuma confirmação de Deus. Ele vai ali com dúvidas. Ele vai ali porque ver outras pessoas indo, querendo fazer algo para Deus. Então ele vai ali pensando que é só querer. É tipo, eu vejo aqui eu vejo alguém fazer algo para Deus, eu acho bonito e eu vou tentar fazer também algo para Deus, porque eu vejo que aquela pessoa faz e eu quero ser aquela pessoa. Mas a gente precisa procurar o nosso chamado, a gente precisa procurar o nosso lugar diante da vontade de Deus. Eu não estou falando de chamado, porque todo mundo é chamado para fazer algo para Deus, mas existem coisas específicas que Deus quer fazer através de pessoas que Ele chama, que Ele escolhe, que Ele capacita para fazer a obra, para fazer algo diferente. A gente vê ali na Bíblia, a gente vê que nem todos os discípulos, eles faziam coisas
que Pedro fazia, que João fazia, mas cada um tinha seu chamado, cada um tinha seu local, cada um tinha sua posição, porque a palavra diz que uns é para operação, outros é ministério pastor, outro é ministério de profeta, outro é ministério de apóstolo, outro é ministério de mestre, outros governadores, outros... Então existem vários tipos de posições diante do reino de Deus, que a gente precisa procurar, porque quando a gente se encontra, como Jeremias se encontrou, quando Deus disse, olha Jeremias, não importa que tu seja uma criança, o que importa é que eu vou te enviar, e aonde eu te enviar, tu vai falar as minhas palavras. E ali Deus estava com Jeremias. Deus ali estava no ministério dele de profeta. Todos os profetas da Bíblia, todos os homens de Deus da Bíblia, os heróis da fé, eles tinham ali a presença e a confirmação do ministério diante de Deus. Deus sempre aparecia para eles. Moisés mesmo foi um que Deus apareceu na sarça. No início ali, bem da chamada de Moisés, ele teve aquela experiência com Moisés. Moisés teve aquela experiência com Deus na sua chamada. Abraão, Jeremias, Isaías, foi ali Isaías viu os anjos, os serafins voando ao redor do trono de Deus, e vem o anjo e toca com uma brasa na boca de Isaías, e ali teve aquela experiência ali da confirmação do ministério. E todos os homens de Deus que quiseram, que foram chamados, procuraram buscar a Deus e ter a confirmação do seu chamado. Porque quando Deus ele me convoca, quando eu tenho esse contato com Deus, essa experiência com Deus, então eu já faço algo para Deus de uma forma convicta, sabe? Eu já vou sabendo o que é que Deus quer. Eu já vou fazer a coisa da forma que Deus quer, com unção, com autoridade, sem medo. E aqui eu quero deixar também o irmão William aqui trazer uma palavra também de incentivo. É isso, a gente aqui, nós somos dessa geração agora que está surgindo, de jovens. E eu vejo assim, eu não sei se tem a mesma visão tua, porque o povo diz que meus pensamentos é meio doido. Então eu não sei se é o teu pensamento também. Eu vejo hoje muito, os nossos jovens hoje que querem ser usados por Deus, eles não investem muito em oração. Não investem em jejum, não investem em consagração. E eles têm a sede de fazer algo para Deus, né? De pregar, de estar pregando, falando de Jesus. Mas eles deixam, na minha concepção, na minha visão, eles deixam a desejar a busca, sabe? A consagração, essa parte. E o que é que você acha disso? O que é que nossos jovens precisam para... Você que ele que é pregador, ele é pregador aqui, né, na cidade de Floriana, né, tá pregador, prega aí nas igrejas, e ele, né, eu posso dizer que ele é até um espelho para muitos jovens, né, que se inspirar ali para estar pregando, para estar cantando, para estar se dedicando, assim como muitos outros eram espelho para nós, ainda é espelho para nós, tá buscando, né, nos tempos passados. E nos tempos dos Gideões, né, a gente é muito espelho ali, a gente se espelhava nos pregadores. Certo que cada pregador, cada pessoa tem um chamado diferente. E eu quero ver aqui o que é que você tem a dizer para a nossa mocidade, para os nossos jovens. É interdenominacional, todos os jovens, todos os estados, se for até americano, se for quem for. O que é que você tem a dizer para esses jovens que querem aí, né, fazer a obra de Deus, pregar a palavra na unção? Glória a Deus. Eu sou grato a Deus, né, pela oportunidade de sempre estar trazendo uma palavra de incentivo para a nossa geração forte, a geração de jovens desses últimos tempos, e é exatamente a nossa geração com quem Deus quer contar nesses últimos dias. Nós precisamos entender que nós somos chamados por Deus, nós somos escolhidos por Deus para um propósito, e precisamos descobrir isto e desenvolver aquilo a qual Deus nos convocou. Nós vemos quando
nosso irmão nos falou sobre o chamado de Jeremias, que se achava incapaz para desenvolver aquilo que Deus tinha para ele. Até que veio uma palavra de força da parte de Deus para que Jeremias pudesse se sentir animado, se sentir fortalecido e debaixo da direção de Deus e a certeza de que Deus estava com ele. Eu estava lendo um texto esses dias e eu achei muito interessante, lá em Lucas capítulo de número 22, a partir do versículo 7, que Jesus reúne os seus discípulos antes da Páscoa e diz assim: então chegou o dia dos pães asmos em que deveria sacrificar a Páscoa. E ele enviou a Pedro e a João dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que possamos comer. E eles lhe disseram: onde tu queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrarei um homem carregando um cântaro de água, segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: o mestre te diz, onde está o aposento dos convidados, onde comerei a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande quarto superior mobiliado, ali fazei os preparativos para a Páscoa. O que me chama a atenção aqui, o que Jesus faz com alguns dos seus discípulos, que eram alguns que eram íntimos de Jesus, estavam próximos dele, estavam presentes com ele, com muita frequência, como Pedro e João. Jesus os chama para fazer uns preparativos de uma grande festa que era de costume no meio dos judeus, como a Páscoa. E Jesus convoca justamente esses dois homens, Pedro e João, para que eles pudessem preparar aquela grande festa, aquela grande ceia, aquele grande banquete, aquela grande mesa. E só que no coração desses dois discípulos, Pedro e João, havia uma interrogação, como diz no versículo de número 9, aonde era este lugar? Eles dizem: Senhor, onde quer que nós preparemos este lugar? Onde está este lugar onde viemos preparar este ambiente, onde nós viemos ter intimidade contigo, onde possamos buscar ouvir a tua direção, a tua voz, os teus ensinamentos, as tuas palavras para nos alimentar? E aqui eu aprendo uma primeira lição, que é necessário expormos para Deus aonde está as nossas dúvidas. Note que eles colocaram diante de Jesus aonde estava a dúvida para preparar aquele ambiente. Eu acredito que você, diante da sua chamada, que Deus te concedeu, que Deus tem colocado no seu coração, uma chama que arde dentro do seu coração, você pode encontrar algumas dúvidas daquilo que você deve fazer, o que você deve realizar, como você deve se portar, como você deve se colocar na presença de Deus. E eu quero dizer que Deus se agrada quando você se apresenta diante dele, aonde está a tua dúvida, para que você prepare este ambiente, para que a sua presença, a intimidade com ele seja notória dentro de você, no seu convívio, no seu dia a dia, para que você possa aprender a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Os discípulos ficaram interrogados, dizendo: Senhor, aonde está? Aonde fica? Aonde é este ambiente? Neste momento, Deus quer sanar a tua dúvida, quer trazer a resposta que está dentro do teu coração a respeito do seu chamado e para o propósito a qual ele te chamou. E nós aprendemos também que Jesus dá uma direção a esses dois homens, a Pedro e João, dizendo: olha, já que vocês já me interrogaram onde fica este ambiente, Jesus diz no versículo de número 10, quando vocês entrarem na cidade, encontrareis um homem carregando um cântaro de água. Vocês seguem ele e vai até a casa em que ele entrar. Era de costume, nos tempos antigos, que as mulheres carregavam cântaros de água. Enchiam aquele vaso de água, buscavam para alimentar a sua família, alimentar o gado, trazer aquela força vital para a sua casa, como a água, para preparar o alimento sobre a casa. Era costume das mulheres realizarem isto todo dia, mas só que algo diferente aos nossos olhos acontece, não é muito comum de acontecer. Um homem estava carregando um cântaro de água, mas foi justamente
este direcionamento que Jesus deu aos seus discípulos, dizendo: vocês não vão seguir uma mulher com cântaro de água, vocês vão seguir um homem que há um cântaro de água, e vocês seguem ele e entrem na cidade para que vocês venham preparar a ceia, para que vocês venham banquetear dos presentes que eu tenho preparado para vocês na minha mesa. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui eu aprendo uma lição com o Senhor, para que venhamos participar das bênçãos de Deus, das bênçãos do Senhor, da mesa da graça de Deus, da mesa que é preparada os dons do Espírito para você. É necessário você seguir uma direção que é incomum diante dos olhos dos homens. Para os olhos dos homens, ver um homem levando um cântaro de água parecia ser algo totalmente contrário ao costume, que era comum as mulheres levarem cântaros de água, era comum as mulheres levarem água para a mesa da sua casa, dos seus senhores. Mas os discípulos seguiram uma direção em comum, e esta direção que Deus quer te dar nesta hora, neste momento, siga o direcionamento de Deus. Parece ser incomum aos homens, parece ser contrário à proposta dos homens, mas é o que Deus tem preparado para que você venha participar da mesa que Deus tem preparado, os banquetes para a sua vida. E olhe o que Jesus tem dito para os seus discípulos, quando tudo está preparado. Isso me chama muita atenção. No versículo de número 15, a ceia está preparada, o pão está sobre a mesa, e Jesus diz aos seus discípulos: olha só, quão intensamente desejei comer convosco esta Páscoa, antes que eu sofra. E que nós aprendemos mais uma lição, e a última lição que eu quero deixar nesta tarde. Jesus deseja estar intensamente com você. Jesus deseja estar em um momento a sós com você, para te revelar o caminho a qual você deve trilhar. Ouça esta mensagem, ouça a direção de Deus neste momento. Há um caminho para muitos, e nós entendemos, há um caminho de renúncia para que tudo isso se alcance, há um preço para que seja pago. Mas é o caminho em que Deus há de revelar coisas maiores adiante dos seus olhos, a ponto de que os homens naturais não vão compreender as coisas do Espírito de Deus, porque para eles parece loucura. Deus quer usar você nos louvores, na pregação da palavra, nas manifestações de Deus nesses últimos dias. São as suas mãos em que Deus deseja colocar esta autoridade espiritual. E para que tudo em nome dele seja glorificado, o reino de Deus se expanda, a glória de Deus apareça e você seja poderosamente abençoado por Deus aonde você está. Jesus está dizendo: quão intensamente eu quero estar com vocês, quão intensamente eu quero estar presente com vocês. Então é isso aí, a minha isso graça, é verdade. em nome de Jesus. E uma coisa importante aí desse texto que tu falou, que Jesus ele mandou os discípulos ir atrás de um homem que era ao contrário, né? Que era a mulher. Que era uma mulher, geralmente eram as mulheres que levavam ali os cântaros para as suas casas, mas aí Jesus disse que era um homem. E muitas vezes o caminho da chamada, ela é contrário à visão da maioria. A visão da maioria não enxerga, não entende por que está acontecendo. E os discípulos deviam até estar perguntando: mas por que um homem? Por que um homem? Né? Se indagando ali. Porque várias vezes os discípulos indagavam. Várias vezes os discípulos não entendiam das coisas que Jesus fazia. Porque Jesus ele só ia das coisas assim meio ao contrário, para confundir. E os mestres também muitas vezes se confundiam com as coisas que Jesus falava, com as coisas que Jesus fazia, porque era tudo de diferente. Nicodemos, mestre, tu é mestre. Foi Nicodemos, tu é mestre aqui e tu não sabe dessas coisas. Quer nascer quer nascer do Espírito, da água. Estava na contramão daqueles que... E estava muito assim, Jesus agia de uma forma que confundia. E às vezes fica na minha concepção, existe muito a desejar isso, porque muitas vezes, eu tiro por mim, quando eu descobri o chamado que Deus tinha comigo, que foi necessário eu me dedicar em oração, em consagração, em muita consagração, investir em oração mesmo, sabe, com todo vapor. Foi quando eu comecei a perceber que Deus tinha algo contrário
do que a maioria espera, do que a maioria, até mesmo assim, quando Deus me leva em algum lugar para falar da palavra dele, as pessoas acham um pouco diferente a forma de Deus trabalhar, da forma do operar de Deus, porque já fazem 13 anos que eu tenho investido oração e consagração, principalmente em oração em monte, porque o meu ministério, Deus disse, eu preciso estar orando, eu preciso estar consagrando, eu preciso, porque é uma coisa que só eu enxergo. Só quem anda, já estou aqui, que é outro, o Felipe também, poucas pessoas enxergam o que eu enxergo. Poucas pessoas vão enxergar o que Deus tem contigo. O que Deus revela para o Willa, só o Willa que vai enxergar. O que Deus enxerga, o que Deus mostra para mim sobre o meu ministério, sobre o seu ministério, só você, vai ter coisa que é só você que vai entender. É isso? Ali muitas pessoas não entendiam a situação, porque só os discípulos que entendiam. Mas os outros de fora não entendiam. Mas os discípulos entendiam, porque estavam ali na visão. Então tem coisas que é aquele versículo, hoje tu não entende, né? Depois tu vai entender. Tem um versículo que diz, olha, hoje tu não vai entender, mas depois tu vai entender. Então muitas vezes o caminho da chamada, ela é contrário da maioria, da massa, né? A massa, a maioria segue aqui. E quando um segue assim, meio que diferente, as pessoas não entendem. Eu acho interessante quando se trata de que muitos deles deixam a desejar, que muitos não entendem e não conhecem o valor daquilo que está sendo levado no cântaro. Como exemplo, deste homem que levava um cântaro de água, né? A água é esse sinal de vitalidade, de força. A água representa também o derramado do Espírito de Deus, algo que levamos dentro de nós. E os discípulos Pedro e João conseguiram enxergar isso, aquilo que eles levavam, a direção que Deus estava dando para cada um deles, o valor que havia dentro daquele vaso, daquele cântaro, né? É isso aí, e é assim mesmo. Os discípulos se ajudavam, né? Existia até a disputa lá entre Paulo e Apolo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e Paulo logo corta ali, né, a igreja, que olha, nós fazemos tudo para o mesmo propósito, tudo é o mesmo Deus, tudo é o mesmo Espírito que está operando. Mas Apolo e Paulo eram só, Deus é que dava crescimento, né? Um plantava, outro regava, e Deus dava o crescimento na obra. Mas eu vejo assim, Willa, que hoje em dia, muitos jovens, ele é oprimido dentro mesmo da instituição. Não quero falar placa, mas cada um sabe. Muitos jovens são oprimidos em relação a desenvolver seu ministério, a seu chamado, porque a gente tem uma visão de que Deus só usa desse jeito. Não, Deus só vai fazer desse jeito. A pessoa só prega desse jeito, só pode pregar desse jeito, só pode fazer desse jeito. E Deus, ele tem variedade de ministério, ele tem variedade de operação, ele tem variedade de coisas para fazer. E muitas vezes os jovens, eles se tornam oprimidos, obrigado a pregar daquele jeito, a fazer daquele jeito, a ensinar daquele jeito, sendo que existe uma variedade de coisas que o Espírito de Deus ele faz com cada um. Existe isso. E essa palavra que a gente tinha para deixar para vocês que acompanham, que o Espírito de Deus aqui nos direcionou nessa palavra, da chamada, da vocação, se dedicar em buscar a Deus, não querer apenas pregar a palavra, não querer apenas trazer um contexto, explicar um texto, mas a evidência do poder do Espírito, dos dons do Espírito é necessário nesses últimos dias. Pregar, ver Jesus batizar com o Espírito Santo. Hoje existe muita uma carência, né? Existe muita uma carência de batismo no Espírito Santo dentro das pregações, dentro dos trabalhos a Deus. É necessário ter batismo no Espírito, ter dons, sabe? Ter um desenvolvimento espiritual relacionado ao chamado, aos dons, a se desenvolver no reino de Deus, porque isso vai, as evidências dos dons, as evidências do poder do Espírito Santo, ele faz os ímpios, as almas, verem como a realidade da palavra, que realmente a palavra de Deus, ela é verdadeira. Quando ela fala que Jesus fez sinais, maravilhas e prodígios,
Quando a pessoa fala é uma coisa, mas quando a gente consegue orar em alguém e acontecer isso, então as pessoas ficam ali meio anestesiadas, meio atônitas mesmo. Tipo assim, mas como pode acontecer isso? Eu só li na Bíblia, mas quando está acontecendo na realidade, no culto, as pessoas ficam ali chocadas, sabe? Fica anestesiada porque tá vendo algo que ela só lia na Bíblia que acontecia. Então é nessas evidências que Deus quer trabalhar, que Deus quer operar, que a gente possa se dedicar, que a gente possa ter a visão de buscar o Espírito, buscar a unção, porque Deus tem muita coisa para realizar, Deus tem muita coisa para fazer através da gente que é jovem, que tem visão, que tem saúde, que tem, sabe, que tem tudo para ser um instrumento de Deus para essa geração que está tão necessitada de sentir o poder de Deus, de ver o poder de Deus. Tem alguma coisa a falar? Não, quero só agradecer a Deus e que possamos refletir, né, na meditação dessa palavra, né, em nossos encontros com Deus. Sempre trazemos essa palavra de motivação para a nossa geração. Não desista. Não desista. Isso. Uma coisa importante. Eu disse aqui ainda agora, olha. Eu tenho 13 anos que eu estou com o mesmo propósito. Desde 2008 eu tenho o mesmo propósito. Certo que passei assim por muitas coisas, né? Tentaram me tirar do propósito, do foco. Mas hoje eu tenho o mesmo propósito já faz 13 anos em relação a dons do Espírito. As coisas que o Espírito me mostrou, as coisas que o Espírito me falou, que o Espírito Santo me falou, me direcionou. Um ministério de evidências, não um ministério apenas de pregar, mas tem coisas para acontecer aí no futuro. Tem coisas aí que vai acontecer que muitas vezes a gente é melhor ficar só calado, né? Que a gente não pode falar certas coisas. Jesus não falava, nem os discípulos também falavam. Jesus dizia, fica calado, fica só contigo, na hora certa tu fala. Então, mas é preciso a gente se isolar em oração, em procurar buscar as coisas do Espírito Santo. Assim, em relação à oração, a consagrar a vida. Não com pressa, né? Eu vou consagrar aqui, eu vou consagrar aqui 2 semanas e Deus já vai me usar então. Eu vou consagrar aqui 1 mês porque Deus já vai me usar. Esse processo de Deus lhe usar com dons, com poder, isso é um processo lento, devagar. É uma coisa gradativa, né? Não é uma coisa assim rápida, tipo, tu vai orar 2 semanas e Deus já vai te usar para fazer milagre e vai. Não, tudo é gradual. Para vocês entenderem também que as coisas do Espírito de Deus, elas não são simplesmente momentâneas, mas é algo que precisa ser aperfeiçoado. A gente vê muito em nossas denominações, em nossas igrejas. Eu sempre digo que isso é maravilhoso. Os nossos congressos de avivamento, onde nós vemos um grande mover de Deus, homens e mulheres que são poderosamente usados pelo Espírito, Deus se move, mas muitas vezes tudo isso só se resume àquilo, àquele momento. Mas eu acredito que o que Deus tem a realizar é muito mais do que um congresso, muito mais do que um dia, um momento de avivamento, porque Ele quer aperfeiçoar para lhe revelar coisas que são maiores, coisas que os olhos humanos não conseguem compreender, que você possa ter essa visão, né, de que não é apenas um dia, aquele momento de congresso, mas o que vem pela frente. São as coisas que Deus... O processo do reino é de progredir, não apenas resumido naquele momento, mas de progressão. Isso. Para que o nome de Deus seja glorificado. Isso a gente vê lá em Atos, capítulo 2. Quando o Espírito Santo desce, que a festa do Pentecoste, ela era cada período tinha, né? Essa festa do Pentecoste. Não era uma festa única ali e pronto. Ali era todo tempo tinha. Mas aquela festa da descida do Espírito Santo, ali aquele dia foi comemorado, o Espírito Santo desceu, mas depois, os dias, os discípulos eles continuavam, né, operando, eles continuavam ali pregando, fazendo sinais, era uma coisa contínua. Realmente isso é importante, a gente lembrar isso, que não é uma coisa momentânea. Né? Deus tem coisas grandes para a gente fazer no reino de Deus. A gente precisa procurar, a gente precisa buscar. Infelizmente as pessoas elas só dão crédito quando Deus ele levanta alguém, aí que as pessoas vão querer buscar Deus. Mas quando não tem ninguém, quando não tem assim, ninguém no nível de oração, de autoridade, as pessoas não querem, né? A gente vê isso em questão de vigília, a gente coloca vigília
Poucas pessoas vão para as vigílias, poucas pessoas frequentam os cultos de oração, os círculos de oração, as campanhas de oração, porque elas não vão naquela fé de realmente querer algo com Deus, assim, meio que crendo. É quando Deus faz na vida de alguém, aí é que a pessoa vai começar a buscar. Às vezes a pessoa tem 15 anos orando, tem 8 anos orando por uma coisa, ali Deus opera. E muitas vezes as pessoas ficam nessa ideologia de que as coisas que vêm de Deus é fácil. Deus vai me usar facilmente, Deus vai me usar com... Ali os discípulos eram usados, os apóstolos eram usados com milagre, prodígio, mas ali não foi fácil. Eles não conseguiram aquela autoridade ali fácil. Eles tiveram que buscar, tiveram que ralar muita oração, foi muita consagração, foi muita ali, muita... Sabe, apanharam muito para chegar ao ponto da gente ver a sombra de Pedro curar, os lenços que Paulo dava ali para os povos, né? Levar para tocar nos seus enfermos, curar. A gente vê ali que não foi fácil para eles alcançar aquilo. Não é fácil. A questão é que hoje eu vou orar aqui, eu vou me consagrar aqui uma semana e no dia que eu for pregar Deus já vai me usar. E às vezes Deus não usa, a pessoa fica triste, fica decepcionada, que eu vou largar meu ministério, eu vou largar minha chamada, Deus não me chamou. E muitas vezes a pessoa abandona até o ministério, sendo que ele está ali no início ainda, né? Ele não está nem na metade ainda do que Deus quer fazer, já abandona porque acha que as coisas é fácil. É importante você, todos aqueles que desejam ser instrumentos de Deus, eles precisam fazer parte do preparo de Deus. Né? Esse preparo de Deus, você passará por essas situações que parecem ser difíceis de enfrentar, e em algum momento você pode pensar em desistir, mas você precisa ter isso na sua mente, que é preciso perseverar. Né, para alcançar. Continuar orando, continuar procurando a Deus, que uma hora Deus ele vai começar a fazer. Uma hora Deus vai começar a fazer quando a pessoa menos espera, Deus está operando. Você está pregando, alguém está ali sendo curado, alguém está ali falando um testemunho, Deus está trabalhando além dos nossos olhos, né? Eu sempre vou assim, ó, toda vez que, pelo menos experiências minhas, toda vez que eu vou pregar em algum lugar, mesmo que não esteja acontecendo ali no nível ali da igreja ali, né, eu não estiver vendo, mas eu sei que está acontecendo em um nível espiritual, em um local espiritual, Deus está trabalhando, Deus está tratando, e muitas vezes os irmãos contam testemunho de que eu não estava vendo, mas a pessoa vai e conta. Naquele momento que tu estava orando, naquele momento que tu estava fazendo, tal lugar aconteceu isso na minha vida, tal lugar estava acontecendo, eu estava sentindo um fogo, eu estava sentindo algo queimar, eu estava sentindo o caroço sumir, eu estava sentindo, porque Deus trabalha de uma forma ilimitada, a gente não pode limitar aos olhos físicos o trabalhar de Deus. Não é isso? Então a gente aqui trouxe essa palavra, que não foi nada combinado, aqui foi, ele falou, ele deu a palavra que o Espírito Santo tocou nele, a palavra que o Espírito Santo me tocou, e deu certo em um só propósito, sobre o chamado de Deus. Então, querido você que tem desejo de ser usado por Deus, grave essas palavras, grave esse recado para a sua vida e aplique isso todos os dias na sua vida. Aplique. Tem coisas na vida de um homem que quer ser usado que ele tem que aplicar aquilo. Ele não pode só ouvir hoje e esquecer e pronto. Tem coisas que a gente tem que aplicar, que a gente tem que levar todos os dias. A nossa vida, a gente tem que guardar com a gente, porque se torna ali uma base, se torna ali um pilar, uma coluna na nossa vida, no nosso ministério, na nossa vida. Que Deus, em nome de Jesus Cristo, venha abrir os olhos. Que Deus, em nome de Jesus Cristo, Ele venha operar maravilhas, Ele venha despertar, que a unção espiritual ela venha ser liberada na vida de jovens, na vida de homens, na vida de obreiros, na vida de líderes, para que o ministério seja marcado pelas evidências do poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, que Deus venha estar dando visão espiritual, te dando autoridade, te dando entendimento da vontade dEle, em nome de Jesus. Então é isso, meus queridos, fiquem em paz, em nome de Jesus, até a próxima aí. Até mais.